Durante décadas, Sérgio Reis tem cativado o público com os seus inesquecíveis sucessos sertanejos, mas a sua história de vida é muito mais do que uma sequência de músicas que lideraram as paradas. Nos bastidores, ele chegou a construir um império no agronegócio, possuindo vastas áreas agrícolas em vários estados, gerindo milhares de cabeças de gado e até descobrindo ouro numa das suas propriedades. Numa reviravolta dramática, mais tarde vendeu todos os seus ativos rurais, deixando para trás esse capítulo tão lucrativo. Contudo, a sua trajetória não esteve isenta de controvérsias. Nos últimos tempos, o seu legado foi manchado por declarações políticas inflamadas e escândalos pessoais que continuam a suscitar debates. Hoje, exploramos as camadas ocultas da sua vida complexa, desde as ousadas iniciativas empresariais até aos escândalos que lançaram longas sombras sobre as suas conquistas. O dia em que um projeto de barragem mudou o negócio para sempre. Ao longo da sua carreira, Sérgio Reis manteve uma forte ligação ao meio rural, uma paixão que o levou a investir em várias propriedades rurais e a lançar diversas iniciativas empresariais. Nascido em São Paulo, desenvolveu um apreço pela vida no campo através das suas viagens pelo Brasil rural. Com os rendimentos da sua carreira musical, aventurou-se no agronegócio, adquirindo extensas terras, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde estabeleceu operações bem estruturadas que incluíam a gestão de gado, a produção agrícola e outros investimentos empresariais. O seu foco principal no agronegócio era a criação de gado, especificamente a criação de bovinos Nelore, uma das raças mais valorizadas do Brasil. No auge das suas operações, geria um rebanho que ultrapassava as 3.000 cabeças. Estes gados eram criados em pastagens abertas, num sistema que Sérgio descrevia como de gestão de excelência. Tudo era criado em pasto, com gestão de primeira, o que as pessoas hoje chamam de boi verde. Este método eficiente garantia que o seu gado se mantivesse saudável e de alta qualidade, tornando-o atrativo para os abatedouros locais e assegurando um fluxo de receitas constante que reforçava a sua reputação como um empreendedor competente. Reconhecendo os riscos de depender exclusivamente do gado, Sérgio diversificou os seus investimentos através do cultivo agrícola. As suas propriedades não eram utilizadas apenas para a criação de gado, mas também para o cultivo de soja e milho, culturas bem adaptadas ao clima e às condições do solo da região centro-oeste do Brasil. Esta estratégia deliberada de diversificação visava maximizar os retornos, ao mesmo tempo que mitigava o impacto das flutuações do mercado num único setor. Ao integrar a produção de gado e a agricultura, manteve uma produtividade consistente em todas as suas propriedades, garantindo que o seu negócio permanecesse resiliente face às condições de mercado em constante mudança. Apesar do sucesso destas iniciativas, gerir operações rurais tão extensas apresentou desafios significativos. A exigente carreira musical de Sérgio Reis requeria viagens constantes e uma agenda repleta de concertos por todo o Brasil, o que tornava cada vez mais difícil supervisionar operações remotas. Durante um podcast, ele explicou de forma sincera: gerir uma quinta exige muito trabalho. É preciso estar sempre atento para que o negócio corra bem, mas como a quinta fica muito longe e a minha agenda está muito cheia, simplesmente não consigo gerir isso mais. Esta realidade forçou-o a tomar uma decisão pragmática: vender as suas fazendas e afastar-se das responsabilidades diárias de gerir um agronegócio. Mesmo após se desfazer das suas propriedades rurais, a experiência que Sérgio adquiriu no agronegócio continuou a influenciar a sua trajetória empreendedora. Um exemplo notável é o seu investimento na produção de cachaça. Aproveitando a sua fama e perspicácia empresarial, associou-se à Destilaria Meia Lua, em Salinas, Minas Gerais, uma região reconhecida pelas suas cachaças de alta qualidade. O produto,
comercializado sob a marca Pinganimin, distinguiu-se rapidamente como uma oferta premium, demonstrando a sua capacidade de aplicar as suas competências empresariais num setor completamente diferente. Para além do agronegócio e da produção de cachaça, Sérgio Reis continuou a procurar novas oportunidades de investimento. Uma área que chamou a sua atenção foi a silvicultura, especialmente os investimentos em pinhais, reconhecendo o potencial a longo prazo e a sustentabilidade da indústria madeireira, viu na silvicultura uma forma promissora de diversificar ainda mais o seu portfólio. Ele certa vez comentou: "A madeira sempre foi um bom negócio. O problema é que os brasileiros são muito míopes. Este é um negócio para 10 anos." O seu comentário reflete a compreensão de que certos investimentos exigem paciência e um compromisso a longo prazo para proporcionar retornos significativos. Numa determinada altura, as suas operações rurais abarcaram quase 5.000 hectares, incluindo propriedades no Pantanal, onde implementou práticas de gestão eficientes, tanto na criação de gado quanto na produção agrícola. No entanto, as exigências implacáveis da sua carreira musical acabaram por forçá-lo a renunciar à supervisão direta dessas extensas iniciativas, à medida que os desafios logísticos se tornavam demasiado elevados. Apesar de se ter afastado da gestão diária, as lições que aprendeu ao gerir operações rurais em grande escala continuam a influenciar a sua abordagem em novas oportunidades de negócio. A carreira de Sérgio Reis evidencia a importância da diversificação, do planeamento estratégico e da adaptabilidade. Quer se trate de agronegócio, produção de cachaça ou investimentos em silvicultura, demonstrou que não é apenas um artista consagrado, mas também um empreendedor versátil, capaz de transitar por vários setores. Em última análise, a sua trajetória empresarial reflete uma resposta pragmática às circunstâncias, em constante evolução. Ao transitar da gestão direta de vastas propriedades rurais para a exploração de novas iniciativas, Sérgio Reis adaptou-se às exigências da sua carreira, continuando a inovar. A sua capacidade de transitar por diferentes setores é um testemunho do seu espírito empreendedor duradouro e do seu compromisso com um sucesso sustentável a longo prazo. O dia em que um projeto de barragem mudou o negócio para sempre. Uma das histórias mais surpreendentes dos seus dias de atividade agrícola aconteceu numa das suas fazendas em Cuiabá, onde até descobriu ouro. Durante uma operação planeada para construir uma nova barragem na propriedade de São Bento, Sérgio Reis iniciou um projeto que se esperava ser simples, destinado a criar um reservatório para atividades de lazer e irrigação. Em parceria com um vizinho, que, por sinal, era proprietário de um grande restaurante local, o plano era simples: construir uma barragem ao longo da divisa das suas terras para formar um lago de dimensão considerável, ideal para passeios de barco, pesca e jet ski. O vizinho afirmou confiantemente: "Serjão, vamos construir uma barragem aqui. Isto é a nossa divisa", preparando o terreno para os trabalhos de construção que se seguiram. À medida que a equipa começava a cavar e a demarcar a fundação da nova barragem, a rotina rapidamente tornou-se extraordinária. Durante a escavação, os trabalhadores depararam-se inesperadamente com uma veia de ouro enterrada a aproximadamente meio metro de profundidade. Nesse momento de descoberta, a vida de Sérgio tomou um rumo inesperado. Recordando o episódio com emoção, ele explicou mais tarde: "Cavando lá, achei ouro, meio metro. Pegamos 2 baldes desse ouro." A sua exclamação de espanto, acompanhada de brincadeiras como "não deixes que ninguém mais a leve", sublinhava a natureza surreal da descoberta. Mesmo enquanto a equipa continuava o trabalho, o fato de ter sido desenterrado o ouro durante a construção da barragem já tinha posto em movimento novos rumos. A descoberta do metal precioso revelou-se suficientemente significativa
para forçar uma reavaliação estratégica dos seus interesses empresariais. Até então, o foco de Sérgio tinha sido firmemente o agronegócio, criação de gado, cultivo de culturas e gestão de vastas propriedades com precisão. Contudo, a descoberta inesperada de ouro abriu a porta para um novo leque de possibilidades. Conhecido pelo seu perspicaz sentido de negócios e disposição para assumir riscos calculados, Sérgio reconheceu rapidamente a oportunidade na mineração, uma indústria que prometia retornos substanciais se gerida de forma sensata. Determinado a não deixar passar esta oportunidade, começou a explorar o potencial de mudar o foco dos seus investimentos. "A sorte favorece os audazes", comentou, frase que sintetizava a sua prontidão para abraçar as perspectivas lucrativas que a mineração podia oferecer. No entanto, tal transição não esteve isenta de desafios. Para garantir que a mudança para a mineração fosse sustentável e legalmente compatível, Sérgio consultou especialistas nas áreas da mineração e do direito ambiental. A sua abordagem cuidadosa à exploração e eventual extração do ouro sublinhou o seu compromisso de longa data com práticas empresariais responsáveis, um princípio que sempre orientou as suas diversas iniciativas. Em última análise, a descoberta do ouro levou Sérgio Reis a tomar uma decisão drástica, mas pragmática. Optou por vender todas as suas propriedades rurais e afastar-se da gestão diária das suas operações no agronegócio. Embora tivesse gerido com sucesso fazendas que se estendiam por milhares de hectares e conduzido um rebanho robusto, os desafios logísticos impostos pelo seu extenso calendário de concertos tornavam cada vez mais difícil dedicar o tempo e energia necessários às suas iniciativas agrícolas. A promessa recém-descoberta da mineração, reforçada pela significativa descoberta na fazenda de São Bento, oferecia uma alternativa mais apelativa e eficiente em termos de tempo. De lenda sertaneja a ator, político e inovador. Sérgio Reis, cujo nome verdadeiro é Sérgio Bavini, nasceu em São Paulo em 1940 e, desde então, tornou-se uma das figuras mais icônicas da música sertaneja brasileira. A sua carreira teve início na década de 1960 e rapidamente destacou-se pela voz poderosa e pelas interpretações profundamente emotivas. Inicialmente associado ao movimento da Jovem Guarda, ganhou reconhecimento precoce com o sucesso Coração de Papel. No entanto, um momento decisivo ocorreu durante um baile de debutantes em Minas Gerais, na década de 1970, quando a paixão esmagadora do público pela música sertaneja, especialmente pela canção Menino da Porteira, levou-o a gravá-la. Essa decisão crucial marcou a sua transformação numa verdadeira estrela sertaneja. Ao longo das décadas seguintes, Sérgio Reis construiu um impressionante catálogo de sucessos, incluindo Adeus Marina, Disco Voador, Panela Velha, Filho Adotivo e Pinga em Mim. O seu álbum de 1981, O Melhor de Sérgio Reis, vendeu mais de 1 milhão de cópias e consolidou o seu estatuto de fenômeno cultural. A sua música, caracterizada por letras sinceras e um estilo único, ressoou com milhões de fãs e ajudou a definir o som da música sertaneja brasileira. À medida que a sua popularidade crescia, o seu trabalho transcendeu a música, levando-o a explorar outros campos criativos. Sem se limitar ao mundo da música, Sérgio Reis aventurou-se na atuação. Apareceu em telenovelas de renome, como Pantanal e O Rei do Gado, onde as suas atuações cativantes alargaram o seu apelo e demonstraram a sua versatilidade. Esta incursão bem-sucedida na televisão não só aumentou a sua base de fãs, como também evidenciou a sua capacidade de se destacar em diversos meios de entretenimento. A transição da música para a atuação sublinhou a sua adaptabilidade criativa e a sua disposição para abraçar novos desafios. Em 2014,
Sérgio Reis diversificou ainda mais a sua carreira ao entrar na arena política. Eleito deputado federal por São Paulo, a sua entrada na política foi impulsionada pelo desejo de contribuir para a sociedade e de ter um impacto tangível na vida dos seus conterrâneos brasileiros. Apesar das exigências do seu cargo político, nunca abandonou a sua paixão de toda a vida pela música e continuou a realizar espetáculos ao vivo por todo o país. A sua capacidade de equilibrar múltiplas carreiras, música, atuação e política, ilustra a sua ética de trabalho extraordinária e o seu compromisso com a excelência em cada empreendimento. A carreira de Sérgio Reis é um testemunho do poder da reinvenção e da adaptabilidade. Desde os seus primeiros dias como cantor em São Paulo, passando pela sua ascensão enquanto lenda do sertanejo, até se tornar ator e político, a sua trajetória reflete uma determinação incessante para se destacar e inovar. Cada fase da sua vida profissional foi marcada por decisões ousadas e pela disposição de entrar em territórios desconhecidos. A sua recente incursão no setor da mineração é apenas mais um exemplo de como ele se desafia continuamente e diversifica os seus interesses. A realidade escandalosa por trás do seu legado. Apesar da sua longa e ilustre carreira, ele não foi poupado dos escândalos. Ao longo dos anos, as controvérsias têm desafiado repetidamente a sua imagem pública. Nos últimos dias, as controvérsias em torno do cantor sertanejo Sérgio Reis têm atraído uma atenção significativa online. As disputas envolvem os seus comentários inflamados acerca das instituições nacionais, um inquérito policial, relatos de depressão e alegações relativas a um implante de prótese peniana. O escândalo teve início quando surgiu um áudio no qual Reis incitou os caminhoneiros e os apoiantes de Bolsonaro a tomarem medidas drásticas contra o Congresso. Na gravação, ele declarou: "Vamos parar durante 72 horas. Se nada for feito nas próximas 72 horas, ninguém se moverá no país. Tudo irá parar. Não é apenas Brasília, é o país inteiro." E advertiu: "Se os ministros do STF não atenderem às nossas exigências, a cobra vai fumar." Estas declarações foram interpretadas por muitos como ameaças diretas, tanto ao Senado quanto ao Supremo Tribunal Federal, provocando uma revolta generalizada e uma imediata reação pública e política. Após a circulação do áudio, figuras-chave entre os caminhoneiros e outros grupos distanciaram-se de Reis, insistindo que ele não representava os seus interesses. Em resposta às críticas crescentes, na segunda-feira seguinte, o cantor tentou esclarecer a sua posição durante uma transmissão ao vivo. Ele explicou: "Não pedi que algo chegasse ao fim, apenas solicitei que os impeachments fossem analisados", enfatizando que o seu pedido era para rever o impeachment dos ministros do STF, e não para uma paralisação total das funções governamentais. Apesar da sua retratação, os comentários incendiários iniciais continuaram a alimentar o debate, com muitos críticos a afirmar que a sua linguagem ultrapassou um limite perigoso. As consequências dos seus comentários levaram a uma investigação policial formal. O Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Distrito Federal iniciou um inquérito e espera-se que Reis seja convocado para prestar esclarecimentos antes do início de setembro. A investigação está a examinar o seu potencial envolvimento numa suposta associação criminosa, com acusações possivelmente relacionadas com ameaças, agressões corporais e ações que poderiam perturbar o transporte público e a ordem nacional. Este escrutínio legal intensificou ainda mais a controvérsia e suscitou preocupações acerca dos limites do discurso político e das responsabilidades das figuras públicas na influência sobre a estabilidade nacional. Para além da comoção pública, surgiram questões pessoais relativas a Reis. A sua esposa, Angela Bavini, revelou publicamente que o marido tem sido profundamente afetado pela intensa atenção da mídia e pela reação negativa do público após o vazamento do áudio. Ela explicou que Reis está profundamente entristecido e que entrou num estado de depressão, sentindo-se mal interpretado,
apesar das suas afirmações de que pretendia ajudar a população. Segundo ela, o seu sofrimento emocional foi agravado por uma recente crise de diabetes, o que apenas intensificou o impacto pessoal do escândalo sobre o artista veterano. Numa controvérsia à parte, mas relacionada, surgiram alegações relativas a um implante de prótese peniana supostamente realizado durante o mandato de Reis como deputado federal, entre 2015 e 2019. O deputado Paulo Pimenta recorreu às redes sociais para questionar Reis acerca do procedimento, alegando que este custou R$ 55 mil e foi financiado com dinheiro público. Embora Reis ainda não tenha comentado essas alegações, a questão acrescentou mais uma dimensão à série de escândalos que recentemente mancharam a sua imagem pública. Estas controvérsias interligadas lançaram uma sombra sobre a longa e ilustre carreira de Sérgio Reis, refletindo a complexa interação entre a influência das celebridades, a retórica política e a vulnerabilidade pessoal. Enquanto alguns dos seus apoiantes afirmam que as suas declarações foram tiradas de contexto e que as suas intenções eram abordar queixas que considerava generalizadas, muitos outros veem as suas ações como um excesso imprudente que ameaça a integridade das instituições nacionais. As investigações em curso e os debates públicos sublinham os desafios enfrentados por figuras proeminentes que se envolvem no discurso político e evidenciam as potenciais repercussões quando os limites entre a liberdade de expressão e a liderança responsável se tornam confusos. Aos 84 anos, Sérgio Reis continua a ser uma das figuras mais celebradas do Brasil, mas a sua carreira ilustre está agora ofuscada por uma série de escândalos. Apesar das conquistas inovadoras na música, na atuação e na política, o seu legado tem sido manchado por controvérsias, desde comentários políticos inflamados até indiscrições pessoais e inquéritos legais. Estes deslizes servem como um lembrete de que mesmo os maiores talentos podem enfrentar desafios significativos. Se achaste esta análise interessante, por favor, deixa um like e partilha para ajudar a espalhar a conversa.